Tudo mudou desde que Yasmin nasceu. Arthur costumava ser diferente. Lembro-me de como seu rosto se iluminou quando entrei na sala. Seus olhos estavam sempre brilhando de alegria, como se ele estivesse feliz só de me ver. Agora eu vou ter sorte se eu receber um grunhido antes que ele nos de volta para o telefone. Seu trabalho ainda é o mesmo, talvez até menos estressante do que antes, mas algo nele parecia desligar o dia em que trouxemos Yasmin para casa. Muitas vezes notei como seu olhar ficava duro e distante quando me via montando um cavalete. Ele admirava meus quadros, até colocava um deles, o preferido dele, em uma moldura e pendurava em seu escritório. Agora tudo é diferente. Grace, qual é essa terceira foto dessa semana? O que é? Ele perguntou, sua voz agarrada ao ar como um vento forte, queimando com sua frieza. Havia um cansaço em suas palavras, como se cada pincelada fosse insuportável para ele, como se meu próprio trabalho tivesse se tornado algo desnecessário, supérfluo. Tentei manter a calma para não deixá-lo ver o tremor em minhas mãos enquanto misturava azul e amarelo na paleta. Meu trabalho sempre foi um refúgio para mim, um lugar onde eu poderia me esconder do mundo. Mas a cada palavra que ele dizia, eu sentia um golpe invisível me machucando cada vez mais. E olhe para este lugar, seus olhos dispararam ao redor da sala, pegando cada brinquedo, cada cobertor amarrotado, como prova de meus fracassos. Está tudo uma bagunça. Estive com Yasmin o dia todo, respondi, tentando manter minha voz firme, mas não parecia tão confiante quanto eu queria. Talvez se você tivesse ajudado, teria sido mais fácil. Sua reação foi instantânea e dura como um chicote. Você ficou em casa o dia todo. Foi o nosso acordo, eu ganho o dinheiro e você administra o resto. Não é minha culpa que você não esteja lidando. Suas palavras me perfuraram como cacos de gelo frios e implacáveis. Todas as noites terminavam da mesma maneira. Ele saiu para o trabalho sem sequer olhar para mim, apenas fazendo um comentário cáustico, e eu fiquei sozinha com Yasmin. Suas mãozinhas estavam alcançando minha bainha, seus olhos estavam olhando para mim em descrença, como se ela também sentisse que algo estava errado. Ela não entendia o que estava acontecendo, seu coração infantil era puro demais para emoções tão complexas. Papai está cansado, sussurrei, abraçando-a, tentando sorrir para ela. Ela me ajudou a escolher as cores, seus dedinhos desajeitadamente alcançando as cores brilhantes. Juntos pintamos, criando algo bonito, e por um tempo a amargura das palavras de Arthur foi abafada por sua risada. Eu sabia que minhas pinturas eram boas, não porque eu estivesse cheia de mim, mas porque eles eram a única coisa que me restava desde o momento em que me sentia confiante e cheia de energia. Minha pintura era uma âncora que me mantinha em um mundo que se tornava mais caótico e agitado a cada dia. Mas com o nascimento de Yasmin, algo mudou. Arthur parecia estar gradualmente se afastando de mim, como se a sombra entre nós estivesse crescendo a cada dia. Naquela noite, quando Arthur voltou para casa, fiz o que sempre fiz. Procurei criar conforto, encontrá-lo com um jantar quentinho, uma casa limpa. Yasmin tinha acabado de tomar banho. Seu cabelo loiro estava em tranças e ela estava usando seu pijama favorito com a foto de um unicórnio. Eu esperava que pelo menos isso lembrasse Arthur daqueles momentos em que éramos felizes. Ei, disse ele com um grunhido quase imperceptível enquanto o cheiro de frango frito me alcançava. Como foi o seu dia? Eu perguntei, tentando estabelecer pelo menos a aparência de um diálogo. Ele jogou o casaco no sofá sem olhar para mim. Seus olhos varreram a sala, como sempre, demorando-se no cavalete no canto. Você ainda não se livrou dessas coisas? Sua voz era dura e hostil. Não é lixo, Arthur. Estou trabalhando em algo, respondi, tentando manter a calma, mesmo que cada frase dele estivesse atingindo minhas paredes internas. Parece uma perda de tempo e dinheiro, disse ele, abrindo a geladeira. Você poderia fazer algo produtivo. Produtivo. Essa palavra significava para ele tudo que trazia dinheiro ou facilitava sua vida. Eu também não fiz. Estou criando nossa filha, disse eu, sentindo minha voz ficar mais firme. E estou tentando me agarrar ao que é importante para mim. A minha pintura é importante para mim, Arthur. Mas ele nem parou, abriu a cerveja e bebeu sem olhar para mim. Chame do que quiser, Grace, disse ele com um encolher de ombros, mas acho que você está apenas preenchendo o tempo fazendo uma bagunça. E vou ter que pagar alguém para limpar aqui. As palavras me cortam como facas, não pela agudeza, a que eu já estava acostumada, mas pela recusa de Arthur em me ver de verdade, em ver minha paixão, que um dia o atraiu. O jantar está pronto, gritei no vazio, parado na cozinha com as mãos trêmulas, tentando manter o equilíbrio diante dessa onda de indiferença. No jantar, os pais de Arthur sentaram-se à cabeceira da mesa como juízes rigorosos.
Seus rostos eram ilegíveis, e parecia que eles mal notaram meus esforços para cozinhar uma refeição quente e saudável. Sua atenção é imediatamente focada no cavalete perto da janela. O que é? O pai de Arthur, George, um homem largo com uma voz alta que parecia encher toda a sala, perguntou. Ele apontou para minha pintura inacabada. Ah, é exatamente com isso que Grace está brincando, Arthur riu, acenando casualmente com a mão e tomando seu lugar à mesa. Coisas realmente sofisticadas, disse ele zombeteiramente e houve risadas. O som cortou meus nervos como uma faca fina. Não era o tipo de riso que chega aos olhos, mas sim um som duro e vazio que preenche o silêncio. Somos artistas agora, não somos? A mãe de Arthur, Patrícia, falou. Suas palavras soaram frias, seu tom poderia ter cortado o aço. Por que você não nos mostra sua última obra-prima, querida? George ofereceu zombeteiramente, e seu sorriso era mais um desafio do que uma expressão de interesse. Eu fiquei ali, sentindo sangue correr para minhas bochechas. Ainda não terminou, murmurei. Mas Arthur já havia se levantado, caminhado até a tela e a agarrou como se fosse um simples trapo que pudesse ser jogado de lado quando se cansasse dela. Olha isso, disse ele, como se estivesse falando de algo insignificante. Tem que ser uma paisagem, dá para acreditar? George riu ainda mais alto. Parece o pesadelo de um cachorro cego, comentou Patrícia, balançando a cabeça com as narinas dilatadas. Por que perder tempo com esse hobby? Encontre um emprego normal, faça algo útil. Você acha que alguém vai contratá-la? George retrucou, rindo de novo, e a sala se encheu de suas risadas impiedosas. Arthur bufou, deixando cair a pintura com um estrondo que fez meu coração parar. O trabalho no mercado é duro, sua voz me lembrou de batalhas invisíveis das quais não participei. Olhe para você, continuou ele, ignorando a maneira como minhas mãos cerraram os punhos ao meu lado. Eu faço muito, comecei, tentando manter o tremor fora da minha voz. Eu cuido da Yasmin e desta casa. Mas minhas palavras pareciam pairar no ar, não encontrando resposta. Patrícia, sua mãe, foi aos poucos cutucando a comida com o garfo, como se estivesse checando se o prato que eu havia preparado com amor e paciência estava envenenado. Cuidar da sua família é o mínimo que você pode fazer, disse ela com óbvio desdém, nunca por um momento erguendo os olhos de seu prato suspeitamente estudado. Honestamente, Arthur, se você se casou com alguém com ambições, as palavras de Patrícia me cravaram como garras. Pareciam encontrar cada ponto vulnerável, cada cicatriz invisível que eu tentava não mostrar, e a cada frase arrancavam tiras de autoestima de mim. Fiquei imóvel, sentindo o mundo inteiro se estreitar ao meu redor, e as paredes da sala me pressionando de todos os lados, espremendo o ar para fora dos meus pulmões. Suas palavras, cheias de desprezo e indiferença, me envolviam como uma pesada teia de aranha, e eu me sentia cada vez menor a cada segundo. Tudo que um dia me encheu de vida foi se esvaindo nessa grandiosa performance deles, jogada ao redor da mesa de jantar. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, sentindo nada além de um vazio interior, pedi desculpas com uma voz falsa e subi as escadas e me tranquei no quarto. O silêncio me envolveu como um cobertor salvador, mas não durou muito. Arthur logo me seguiu escada acima. Grace, sua voz era tão fria e distante. Você vai voltar para baixo. Precisamos limpar a mesa. Eu não respondi. Mesmo se eu tentasse, tudo que provavelmente sairia da minha boca seria um grito ou um soluço. Enrolei-me na cama, tentando acalmar a tempestade que vinha ganhando força dentro de mim há muito tempo. Depois de alguns minutos, ouvi Arthur resmungando para si mesmo, e então seus passos voltaram para baixo. Fiquei sozinho na sala, tentando lidar com as emoções que surgiam, mas elas ainda fluíam. Lágrimas rolaram por suas bochechas pingando no travesseiro. Eu só queria ser ouvida, compreendida, queria encontrar pelo menos um espaço minúsculo nesta casa para os meus sonhos. Mas dia após dia, meu sonho derretia como a neve derrete sob o sol escaldante. Entorpecendo a dor, abri meu aplicativo bancário e franziei a testa. Nossa conta ficou péssima este mês. Quase não havia dinheiro, e até Yasmin precisava de sapatos novos. Ela estava crescendo tão rápido que suas roupas estavam literalmente se espalhando sobre ela. Em algum momento a voz de Arthur veio da sala novamente. Grace, por que estou vendo um pagamento de US$ 48,95 por materiais de arte? Prendi a respiração. Eu só peguei algumas coisas, ela tentou explicar, tentando não alarmá-lo ainda mais. Verifiquei rapidamente minhas economias pelo aplicativo, movimentando meus saldos de dinheiro pessoal para cobrir esse valor. Eu preciso deles, Arthur. É importante para mim. É importante? Para que, Grace? Esse dinheiro poderia ser gasto em algo realmente necessário.
Sua voz estava encharcada de tédio e mal escondia a decepção. Suspirei, sentindo um peso crescente no peito. A arte é tão importante para mim quanto o golfe é para você, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado para não inflamar um novo conflito. Não mencionei que seus tacos de golfe valiam mais do que meu estoque de tintas durante um ano inteiro. Sim, mas o golfe é uma rede. Faz parte do meu trabalho. E suas pinturas? Eles só criam uma bagunça na casa e desperdiçam dinheiro. Seu resmungo soava abafado, mas havia desprezo oculto em cada palavra. Isso me ajuda a passar o dia, sussurrei, sentindo o velho nó familiar de medo e dor apertar no peito novamente. Sobreviver ao dia? Arthur bufou. Temos que ser espertos com o dinheiro, Grace. Não podemos nos dar ao luxo de gastá-lo apenas em algo assim. Ele pronunciou a palavra orçamento como se fosse um estrangulamento que deveria me manter dentro dos limites de seu mundo. Eu pago meus materiais de arte com meu próprio dinheiro, eu disse, acrescentando relutantemente. Eu tinha esse dinheiro antes, mas fiquei em silêncio, percebendo que minhas palavras se perderiam no vazio novamente. Seu dinheiro é o nosso dinheiro, Grace, não é? Ele respondeu, e havia total clareza em seu tom. Comprei os menores tubos de tinta que pude encontrar, escondendo-os cuidadosamente no carrinho, tentando não chamar a atenção dos caixas ou mesmo de mim mesmo. Quando cheguei em casa, desembalei metodicamente minhas malas como um robô, tentando não pensar em como cada item foi escolhido com precisão, como se fosse um símbolo do nosso presente com Arthur. Os dias de colapso financeiro foram substituídos por uma pausa temporária, quando eu podia pagar pequenos luxos, e cada um desses itens deram uma evidência da minha escolha constante entre o que eu precisava e o que eu queria. Arthur me observava em silêncio, com o olhar fixo em um pote de cereais e massas de marca própria. Sim, apertei o cinto, respondi, sem nem olhar para ele, escondendo os recibos com cuidado culpado, como se fossem provas dos meus crimes. Ele cantarolou um pouco para si mesmo, vasculhando as sacolas como um investigador, procurando o menor descuido. Cadê os iogurtes gregos? Você os ama, sua voz soou surpresa, e então seus olhos se estreitaram quando viu um pacote de café barato. Esse café não é barato demais para você? Apenas dei de ombros, continuando a arrumar as latas de tomate na despensa, como se me defendesse de suas palavras. Os preços subiram, eu tive que cortar algumas coisas, eu disse, escondendo a dor de quão cuidadosamente eu tinha que escolher cada pequena coisa. Abreviações? Eu não vejo você cortando sua arte, disse Arthur friamente, e seus dedos apontaram para os pincéis novinhos em folha que eu tinha comprado. Os pincéis dos quais agora me sentia culpado. Fingi não ouvir, escorregando com uma resposta sob o pretexto de cuidar da rotina doméstica. Mas seu olhar era opressor, e quando me virei para encará-lo, pela primeira vez nessa conversa, havia gelo em seus olhos. Isso me mantém são, eu disse, e minha voz soou firme, como se fosse a única coisa que eu pudesse dizer para me defender. Minha arte me mantém são, Arthur. Senti meus dedos cavando a borda da bancada, tentando não explodir nesse silêncio tenso que pairava entre nós. Sanidade, Arthur assentiu, como se o termo fosse agora um item de luxo. Ele olhou para os pincéis com um sorriso frio e disse, a sanidade é muito cara hoje. Suas palavras me cortaram como uma faca, mas eu não mostrei nenhuma dor. Peguei meus pincéis naquela noite, mas não por inspiração. Não pintei de alegria, mas para liberar a decepção acumulada por dentro. Cada golpe era um protesto. Cada linha era como se eu estivesse cortando uma nova dívida no nosso orçamento. Mas apesar da luta interna, as mãos ainda se lembravam da época em que segurar um pincel nas mãos era um prazer, não uma arma em discussões intermináveis sobre prioridades e necessidades. Era uma vez da arte era liberdade, não algo que precisava ser constantemente defendido. Enquanto isso, Arthur estava em algum lugar do outro lado do país, como sempre confuso em suas intermináveis reuniões de negócios. Sua voz veio sobre o receptor do meu telefone, zumbindo e irritado como de costume quando ele chamou a negócios. Grace, você precisa embalar um presente de aniversário para a esposa do meu chefe. Clara comemora semana que vem. Você consegue? Ele falou as palavras como se já estivesse de saída, sem nem me dar a oportunidade de entender a essência do pedido. Temos dinheiro para isso? Perguntei, suprimindo um suspiro interior. Olhei para a tela do laptop, onde os números do orçamento flutuavam diante dos meus olhos, indicando nossa difícil situação financeira. Não descubra por si mesmo, disse ele, como se essa fosse a resposta mais simples para todas as perguntas. Apenas faça com que pareça, faz sentido. Tentei conter minha irritação, sentindo suas exigências sendo impostas a mim como um cobertor pesado, mas em vez disso um pensamento já estava passando pela minha cabeça.
Espere, você quer algo bom, mas eu tenho que encontrar o dinheiro para isso, certo? Minhas bochechas estavam começando a queimar de irritação a cada segundo, e eu não conseguia conter a onda de raiva. Você sempre encontra um jeito, Grace, disse ele com alegre leveza, como se minha capacidade de lidar com suas exigências absurdas fosse algo que eu dava como certo. E com isso, ele foi embora, me deixando sozinha com uma tarefa inacabada e um sentimento crescente de injustiça. Suspirei, fechando os olhos e tentando reprimir os gritos lá dentro. O dinheiro era necessário, mas onde conseguir? Pensando nisso, de repente percebi que não precisava de fundos adicionais. Imagem. Eu poderia dar a Clara um quadro que eu pintei. Eu tinha tintas, tinha uma tela. E eu tinha muito bem o desejo de provar algo para este mundo. A ideia rapidamente se solidificou na minha cabeça, e quanto mais eu pensava sobre isso, mais convencido eu ficava de sua correção. Clara adorava a arte. Suas redes sociais estavam cheias de fotos de galerias, fotos de telas que provavelmente custavam mais do que o nosso carro. Até encontrei algumas fotos dela tirando fotos com artistas, assinando-as com argumentos sobre apoio à arte e patrocínio. Essa ideia fez meu coração bater mais forte. Eu poderia criar algo único, algo que ninguém mais pode dar. Imaginei como o pincel toca a tela, como os traços adquirem sua própria resistência sob a pressão da minha mão, e cada um deles parecia imprimir algo pessoal, algo íntimo na superfície, que era minha maneira de expressar o que as palavras não podiam expressar. Será mais do que um presente, será minha alma derramada na tela e, ao mesmo tempo, um bônus grátis para Arthur, que não exige investimentos do nosso orçamento já esgotado. A decisão foi tomada. Vou precisar de cada minuto de cada dia para concluir esta pintura. Eu sabia que ela tinha que ser perfeita. Tinha que causar uma impressão que fizesse Clara sentir toda a profundidade do meu domingo. Peguei um velho cavalete, há muito esquecido no canto da despensa, e coloquei na sala. Este lugar se tornou meu estúdio improvisado, onde eu poderia me concentrar no meu trabalho. Meu coração batia forte de excitação quando passei meu pincel sobre a tela pela primeira vez. O primeiro dia voou como se estivesse sob um carimbo do correio. Tudo aconteceu em um ritmo, como se uma bomba relógio estivesse prestes a explodir. Eu estava no meio do meu estúdio, agora cheio de tintas, pincéis e paletas, e o caos dos materiais de arte era acentuado pelos raios de luz matinais que entravam pelas janelas. Mamãe, do que se trata tudo isso? Ouvi a voz da minha filha de 6 anos, Yasmin, que apareceu na porta, seus grandes olhos redondos como gotas de tinta que acidentalmente caíram no chão. Mamãe precisa ganhar um presente de aniversário, baby, respondi, remexendo em escovas velhas, sentindo a barba por fazer ainda mais dura que o meu cansaço. Yasmin agarrou um dos pincéis, seus dedinhos enrolaram o instrumento com confiança, como uma profissional, e examinou o pincel com curiosidade, como se soubesse o que fazer com ele. Para a senhora com quem papai trabalha, expliquei quando tirei o pincel dela, não querendo que se transformasse em espada ou varinha mágica em suas brincadeiras de infância. Yasmin franziu a testa, aparentemente sem entender por que papai não podia simplesmente comprar algo. Mas por que papai não pode comprar algo para ela? Suspirei baixinho e gentilmente a direcionei para a TV. Vá assistir seus desenhos, baby, preciso pensar. Não pude revelar a ela todas as dificuldades da nossa situação financeira e, mais ainda, não pude discutir o estado do nosso casamento com uma criança de 6 anos. Ela bufou de desagrado, que era tão parecida comigo que até me fez sorrir pelo cansaço. Ela correu para a sala, me deixando sozinha com a pintura, com todo esse caos e ainda mais confusão na cabeça. A semana passou voando num borrão. Eu era mãe de dia e Picasso de noite, dedicando-me à tela como se fosse minha única salvação. A pintura começou a tomar forma, cor e textura. Percebi que o que aparecia na tela não era algo concreto. Era uma imagem abstrata, em forma de vórtice, um símbolo da minha própria vida, que na época era uma bagunça completa. Não ouvi uma palavra do Arthur a semana toda. Sem ligação, sem mensagem, nada. Provavelmente suas reuniões de negócios e agendas eram importantes demais para se preocupar com o desempenho de sua esposa e filha. Yasmin, por outro lado, estava sempre lá como uma pequena sombra, sempre se aproximando de mim quando eu estava pintando. Você é muito boa, mamãe, disse ela um dia. No 4º dia de trabalho na pintura, suas palavras me tocaram no fundo da minha alma. Foi a melhor resenha da minha arte que já recebi. Você acha? Perguntei, sorrindo levemente, tentando esquecer a pressão que pairava sobre minha cabeça. Eu podia sentir meu coração esquentando um pouco com seu apoio inocente. A noite anterior à apresentação da pintura foi agitada. Eu me revirei e me virei na cama, pensamentos correndo pela minha cabeça como mariposas noturnas. E se Clara odeia?
E se Arthur achar que perdi meu tempo? E se simplesmente não funcionar? Todas essas perguntas giravam em minha mente, não me dando paz. A manhã chegou clara e brilhante, e enrolei a pintura em uma bolsa marrom simples, prendendo-a com a fita de cabelo de Yasmin. Era tudo que eu tinha em mãos, mas decidi que esse pequeno toque acrescentaria ao charme dela. Na festa de aniversário de Clara, segurei a sacola com o quadro firmemente nas mãos, meus dedos tremiam. Escorreguei pela multidão, tentando não fazer contato visual com ninguém, inclusive com Arthur, que acabará de chegar de outra viagem de negócios. Ele era o centro das atenções, inspecionando os convidados que pareciam ser adaptados especificamente às suas exigências. Mulheres em vestidos de coquetel impecáveis, homens com gravatas perfeitamente amarradas. E de repente seu olhar caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Seu rosto mudou como se tivesse acabado de morder um limão. Eu vi seu olhar varrer sobre mim da cabeça aos pés, e ele balançou a cabeça levemente, apenas o suficiente para eu notar. Naquele momento, a sala parecia escurecer, como se alguém tivesse apagado a luz, e a única coisa que eu podia ouvir era meu próprio batimento cardíaco ecoando em meus ouvidos. Então seu olhar se concentrou no pacote, que eu estava segurando com força como minha última esperança. Seus olhos brilharam com fogo frio, e ó Deus, eu conhecia aquele olhar, eu já tinha visto aquela raiva subindo à superfície como uma tempestade iminente. Consegui captar o início de sua explosão antes mesmo que ele pronunciasse a primeira palavra. O que é? Sua voz era fria como gelo e afiada como um bisturi. Ele quase cuspiu, mal conseguindo evitar gritar. Instintivamente abracei o pacote mais perto de mim, como se pudesse usar esse gesto para proteger a ele e a mim mesma do que estava para acontecer. É um presente, minha pintura, mal sussurrei, esperando que minhas palavras o acalmassem de alguma forma. Mas eles só colocaram lenha na fogueira. Tá brincando, né? Sua voz já estava ficando mais alta, atraindo a atenção dos outros. As pessoas começaram a se virar em nossa direção, seus olhares deslizando sobre nós, e eu tentei desesperadamente acalmá-lo com meu olhar silencioso. Mas ele não se importou. Você realmente acha que não há problema em dar a ela uma obra de arte amadora? Cada palavra que ele dizia era como um chicote, e a cada novo som, senti as paredes ao meu redor se estreitarem. Os sussurros ao nosso redor começaram como uma chuva silenciosa, mas ficaram mais altos a cada segundo, até que se transformaram em um murmúrio distinto. Eu podia ouvir as pessoas sussurrando umas para as outras, discutindo sobre nós, minha pintura. Arthur, por favor, não fique aqui, eu implorei, sentindo minhas bochechas queimarem, como se o fogo tivesse engolido todo o meu rosto. Você é louco. Ele estava quase rugindo, e agora todos os olhos estavam em nós. O quarto congelou. As pessoas pararam de se mexer e suas cabeças viraram de um lado para o outro, como se estivessem assistindo a uma partida de tênis, só que agora éramos a bola. Minhas mãos tremiam, e eu queria desaparecer, derreter, ir de cabeça para o chão, para nunca mais ver aqueles olhares condenatórios. Seu rosto estava vermelho brilhante, como um semáforo alertando para o perigo, e suas palavras carregavam consigo uma raiva que parecia que poderia explodir esta sala. Ótimo, simplesmente ótimo, o sarcasmo escorreu de sua voz enquanto ele levantava as mãos em rendição. Vocês estão nos fazendo de bobos. Eu me encolhi, mal segurando as lágrimas que vinham aos meus olhos. Todos na sala, mesmo aqueles que fingiam não ouvir, não podiam desviar o olhar agora. Eu queria gritar algo de volta a me defender, mas o que eu poderia dizer quando todos ao meu redor pareciam estar esperando que eu cometesse outro erro? Em vez disso, fiquei ali parado, completamente desamparado diante de sua fúria. E a única coisa que pude fazer foi segurar a pintura com mais força, como se fosse a única coisa que me ligasse à realidade. Agora todos estão rindo de nós, graças a você e aos seus. Uma ideia idiota, sua voz era afiada como uma faca, e cada palavra doía mais do que a última. Minha boca se abriu, pronta para uma resposta, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti os olhos de toda a sala caírem sobre nós. Chamei a atenção do chefe de Arthur, que observava silenciosamente a cena com uma expressão de confusão, como se não entendesse como aconteceu. Clara, sua esposa, estava ao lado dele, com algo entre preocupação e curiosidade no rosto. E de repente, como se estivesse quebrando esse momento tenso, ela acenou com a mão, abrindo caminho através do barulho. Calma, disse ela com firmeza, mas calma. Vamos ver o que a graça trouxe. Obedeci automaticamente, como se suas palavras tivessem me tirado de um transe. Minhas mãos ainda tremiam enquanto desembalava cuidadosamente a pintura, sentindo todo o peso desse momento me pressionando. Quando o papel caiu no chão, o mundo pareceu congelar, como se todas as minhas emoções entrassem na sala com essa tela.
Todas aquelas noites que passei no trabalho, cada pincelada que absorveu meus medos, esperanças e dores. Clara se aproximou e parou com os olhos arregalados. Oh, meu Deus, disse ela, e houve silêncio absoluto na sala. Todos aguardavam sua próxima palavra, como se fosse a última palavra de um condenado. Isso é alguma coisa, ela finalmente disse, e eu senti meu coração parar no meu peito. Arthur, ainda fervilhando de raiva, murmurou algo baixinho, mas eu não conseguia mais ouvi-lo. Meus olhos estavam grudados no rosto de Clara. É corajoso. Eu gosto de coragem, não é, querida? Ela se virou para o marido, que para minha surpresa assentiu, embora sua expressão permanecesse impenetrável. Não vejo isso todos os dias, comentou secamente, e finalmente me permiti exalar um pouco. Arthur tentou recolocar a conversa nos trilhos, como se murmurasse incerto. Ah, bem, você está dizendo que gosta dessa bagunça? Havia amargura em sua voz, como se ele não acreditasse que alguém fosse capaz de apreciar o que ele considerava um fracasso. Mas Clara não permitiu que ele desenvolvesse essa ideia. Sua voz ficou fria e aguda quando ela se dirigiu a ele com um estrabismo. Arthur, se eu fosse você, olharia mais de perto. Sua esposa tem talento, e eu não vou deixar você envergonhá-la mais. Suas palavras eram como um banho frio, e Arthur congelou por um momento, tentando encontrar algo para dizer, mas sua tentativa escorregou em um murmúrio incerto. Claro, se você gosta dessas coisas. Ele ainda estava tentando se salvar, mas Clara o interrompeu em tom decisivo. Sim, foi decidido que isso vai acontecer bem no corredor. Eu pisquei, incapaz de acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Meu coração palpitou quando o chefe, que estava assistindo toda a cena com a mesma surpresa contida, interveio. Tem certeza, baby? Sua voz era suave, mas havia uma pitada de dúvida nela. Clara olhou para ele e ele imediatamente ficou em silêncio, como se seu comando silencioso fosse muito mais pesado do que todos os argumentos. É único, disse ela com firmeza, apertando meu ombro como se reforçasse sua confiança. Sua mão se tornou um farol para mim e ela era o epítome da força e determinação inabalável. Obrigado, Grace. É um verdadeiro presente, continuou ela, e havia algo em sua voz que me fazia sentir viva, como se suas palavras estivessem me tirando de uma rotina e me transformando em algo mais. Gente, há uma alma neste trabalho, acrescentou ela, segurando a pintura à sua frente como se fosse um tesouro. E os sussurros que costumavam ter um tom de condenação, agora começaram a mudar. As pessoas começaram a acenar concordando, e algumas até me olharam com respeito, o que foi difícil para mim perceber naquele momento. Foi como um golpe de onda de repente, de forma totalmente inesperada, me vi no centro das atenções e fui olhado não como um convidado aleatório, mas como um artista cujo talento acabará de ser reconhecido. Clara olhou para mim novamente, e seu olhar era penetrante, quase buscando. Grace, disse ela, inclinando ligeiramente a cabeça, você já pensou em mostrar seu trabalho em uma galeria? Arthur, que estava ao lado dela, sorriu, o rosto torcido em uma careta sarcástica. Quem quer ver as coisas dela? Sua voz estava cheia de descrença, como se a própria ideia de que eu poderia ser alguém significativo parecesse absurda para ele. Mas Clara não o deixou terminar. Não se preocupe, Grace, sua voz soou firme e confiante. Eu assistiria e conheço pessoas que também farão. Suas palavras eram como um raio que iluminava todo ao redor. Arthur tentou rir, sua voz soou incerta. Vamos, Clara, ela está só brincando. Mas Clara ergueu uma sobrancelha, seu olhar era severo. Então ela brinca, melhor do que alguns dos profissionais que conheço. Minha boca ficou seca e eu engoli, tentando descobrir o que estava acontecendo. Era como se equilibrar à beira de algo enorme, algo que eu ainda não conseguia compreender, mas sabia que era importante. Não sei, murmurei, me sentindo estranho. Clara sorriu, o rosto iluminado de calor. Não se preocupe, você vai ficar bem. Eu vou ajudar, disse ela, e seu olhar deixou claro que não era uma oferta, era uma decisão. Soltei uma risada nervosa que soou selvagem até os meus próprios ouvidos. Claro, sim, respondi, tentando não desmaiar com as emoções crescentes. Clara estava radiante e tudo ao seu redor de repente parecia mais brilhante e vivo para mim. Os sussurros começaram a esboçar como mariposas novamente, mas agora estavam cheios de novas notas, aprovação, admiração. Pessoas que mal haviam notado minha presença antes agora vinham até mim, falavam sobre meu trabalho e se interessavam por minhas pinturas. Era tudo tão irreal, como se de repente eu me encontrasse na vida de outra pessoa. Arthur apareceu de repente ao meu lado novamente. Sua mão queimou minhas costas e sua voz soou em meu ouvido com uma nitidez que me fez querer dar um passo para trás. Você não está falando sério sobre isso, está?
Virei-me para ele e pela primeira vez em muito tempo, senti o peso da multidão ao meu redor. Mas essa não foi uma multidão que condena. Foi a torcida que me apoiou. Sim, eu disse com firmeza, sentindo um poder se acumular dentro de mim que eu não sentia há anos. Arthur olhou para mim, e pela primeira vez naquela noite ele realmente me viu. Mas e nós? Sua voz vacilou e eu pude ouvir a vulnerabilidade nele que ele cuidadosamente escondeu atrás de sua raiva. E nós, Arthur? Eu repeti, olhando nos olhos dele. Estávamos juntos há mais tempo do que eu queria admitir, mas o que restou desses juntos? Vi seu rosto se contorcer de surpresa. Você achou que estávamos bem? Minhas palavras foram frias, mas eu sabia que elas precisavam ser ditas. Ele passou a mão pelos cabelos, parecendo confuso, como se percebesse que nada havia acontecido entre nós por muito tempo. Então vamos só terminar isso? Olhei para minhas mãos cobertas de tinta, para os anéis que não significavam mais o que deveriam. Terminamos isso há muito tempo, Arthur. Agora estamos apenas oficializando. Ele não tinha nada a dizer. Eu observei ir embora, seus ombros curvados e ele parecia derrotado. A mão de Clara tocou suavemente meu ombro. Seu olhar estava cheio de preocupação. Você está bem, querida? O que é? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça, incapaz de encontrar as palavras para agradecê-lo. Clara piscou para mim com um sorriso que de repente pareceu incrivelmente caloroso e sincero. O que os amigos querem dizer, Grace, acrescentou ela com a voz soando confiante, e você, Grace, vai iluminar esta cidade com sua arte. Apenas espere. Suas palavras fizeram meu coração bater mais forte, mas não de medo, mas de antecipação. Algo novo, ousado e brilhante me esperava à frente. Era o começo, não o fim, e eu estava pronto para aceitá-lo.